Graças a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso tema de hoje, onde iremos falar especialmente acerca do Reino de Deus. Esta mensagem é especial para todos aqueles que desejam conhecer a Jesus, entende? Porque sem o Reino de Deus, sem você fazer a parte do Reino de Deus, você não pode conhecer a Jesus. Aleluia. Se formos a ver Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra fisicamente, o centro da sua mensagem era pregar ou anunciar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é conjunto de normas e procedimentos na qual o homem deve viver, estando o espírito do homem no corpo humano aqui na terra. O que nós vivemos aqui na terra é a cópia do que se vive lá nos céus. Ok? Por quê? Porque nós somos espirituais, mas vivemos na carne porque estamos aqui na terra. Então, depois do nosso espírito sair do corpo, vamos para o céu, onde está lá outros seres espirituais. Neste caso, onde está o próprio Deus. Porque Deus, na verdade, Ele vive nos céus. Por isso, Jesus disse assim, quando estava a ensinar a orar, disse, diga, Pai nosso que estás no céu. Mas Deus consegue estar no céu, onde está o seu trono, e consegue estar também aqui na terra ao mesmo tempo, por causa do seu Espírito. Neste caso, o Santo. Agora, muita gente, há um erro que tem acontecido, um erro grave debaixo da terra. Amém? O único jeito, o único meio de você entrar no reino de Deus, você fazer parte do reino de Deus, é o arrependimento. Sem o arrependimento, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode fazer parte do reino. Você só pode ouvir falar. Em dado momento você fica a pensar, a imaginar que você está a viver o reino ou está no reino de Deus, enquanto não. Amém? Por exemplo, temos cemitérios em toda parte do mundo. Se você vai visitar o cemitério é o lugar dos mortos. Não significa que você morreu. Agora, o seu ir na igreja, você estar na igreja, não significa que você já faz parte do reino de Deus. As tantas você está a ir espreitar. Por você viver um acidente, não significa que você também foi acidentado. Amém, irmãos? Se formos a ver no Antigo Testamento e o Novo Testamento, e Jesus, onde começa com Jesus, o Novo. No Antigo Testamento, Deus sempre deixou lá uma opção. Vocês se lembram quando o primeiro homem pecou? Deus, sabendo aonde ele estava, optou em perguntar, onde estás? Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Isso para quê? Esperava que Adão dissesse, estou aqui porque fiz isto e aquilo e agora eu me arrependo. Mas os dois, neste caso, o casal, não preferiram que se arrepender. Usaram acusações. O casal se acusaram e acabaram acusando o próprio Deus. Sendo você Deus, quando Deus pergunta, por que você fez isso? Então Adão diz assim, a mulher que você Deus me deu a fruta, eu comi. Então, neste caso, estava a dizer que você Deus é culpado. Imagina só no lugar disso, se assim, Deus, como Ele é tão misericordioso, se eles optassem em pedir perdão, Deus teria perdoado, mas eles não fizeram isso. Então, Jesus, quando Deus saiu deles, aparece Jesus há 2000 anos atrás. Ele diz que não, Pai, eu vou lá, vou restaurar o homem, vou resgatar o homem, para que ele seja ou faça parte do nosso reino. A primeira palavra que Jesus
disse foi, isso em livro de Mateus 4,17, arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. Neste caso, o reino de Deus. O que nos une, nós, os cristãos, do mundo inteiro, é o reino de Deus, trazido por Jesus. Agora, não há um reino sem um rei. O nosso rei é Jesus, ele que controla o reino de Deus. Por isso, é chocante às vezes para os muçulmanos. Eles aceitam a Deus, negam a Jesus. Quem está a tomar conta? O gerente do reino de Deus é o próprio Jesus. Então você não pode ter Jesus, não pode ter Deus sem Jesus. Agora, se você tem Jesus, logo tem Deus, é automático. É diferente de ter Deus sem Jesus, é impossível. Mas se você tem Jesus, você tem Deus. Porque Jesus diz o quê? Nós somos um, eu e o Pai somos um. Amém, irmão? Esta é a lógica do reino de Deus. Agora, o que acontece na sociedade hoje em dia? As pessoas querem as coisas do reino de Deus e não querem quem controla o reino de Deus, neste caso Jesus. Estão preocupados. O que são as coisas do reino de Deus? As pessoas hoje em dia vão à igreja para alcançarem certo objetivo. E não é a salvação. Enquanto seria apenas a salvação. Onde você alcança a salvação, as coisas do reino de Deus chegam a si. Você passa a ser como eu posso dizer, um merecedor das coisas de Deus. Amém? O casamento faz parte do reino de Deus. Deus estabeleceu. Viver bem, comer bem, prosperar. Isso faz parte do reino de Deus. Agora, as pessoas querem essas coisas, mas sem querer a pessoa que dá as coisas. É o próprio Deus através de Jesus. Por isso Jesus, descobrindo isso, acabou dizendo, busquem primeiro o reino de Deus. Vocês toda hora só estão a pedir. E vocês não querem buscar o reino de Deus, onde vocês vão apanhar modo de viver, como dizia o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores na igreja dele. Queria que todos imitassem a ele. Por quê? Porque ele vivia na íntegra totalidade do reino de Deus. Deus lhe inspirava coisas e ele transmitia. Amém, irmão? Por isso sempre ele acabava dizendo, não, muita gente está lá a se prostituir. Nós, no reino de Deus, não vivemos assim. Aquele certo jovem que acabou dormindo com a madrasta. Amém? Isto na igreja de Coríntios, se não estou em erro. Amém, irmão? Sem um arrependimento, não é possível entrar e nem herdar o reino de Deus. Primeira coisa a você fazer é aceitar a Jesus como seu único Salvador e único Senhor. E aí você começará a se desfrutar das coisas, ou neste caso, terás benefícios das coisas do reino de Deus. Amém? Que Deus vos guarde, que Deus vos proteja. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você que me vem do hospital, como aquele outro irmão que me vem da cadeia, Xaxai, temos interagido com ele. Ele arrependeu-se na totalidade e diz que acabou recebendo Jesus através do seu Espírito, do Espírito Santo lá na cadeia. Entre em contato comigo através do número aí na descrição, 8520-2145. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Shalom.